Nosso segundo palestrante é o professor doutor Ronaldo Laranjeira. Ele é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, tem quase 40 anos aí de experiência com pesquisa e tratamento de dependência química, então tem uma bagagem aí, tanto como cientista como médico, né, professor? Ele vai poder dar um panorama legal para a gente aí com relação à maconha. Professor, obrigado, por favor. Obrigado pelo convite. E, efetivamente, esse mês, eu fiz 40 anos que eu entrei na Escola de Medicina, né? E eu tive o privilégio de começar, logo no primeiro ano, a estudar vários tipos de dependência química. Uma professora, que era a professora Jandira Mazur, que foi minha grande mentora. Então, eu posso falar que 40 anos de estudos na área de dependência química. E a área mudou completamente, né? Há 40 anos atrás, a maconha era considerada a erva do diabo, e na época nós estávamos discutindo o impacto do cigarro e do álcool. Quando eu comecei a estudar a dependência química, o cigarro era que estava começando a ser chamada a atenção do custo, né, em termos de saúde pública, que o cigarro causou no século passado. Na realidade, a própria epidemiologia derivou desses estudos mostrando o quanto que o cigarro se deteriorou a saúde pública, né? O cigarro matou mais no século passado do que todas as guerras nos últimos milênios no mundo, né? E até hoje, né, 40 anos depois desses primeiros estudos, 40% do cigarro vendido é devido a contrabando. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, ainda o contrabando do cigarro prevalece. Então, pensando o que eu poderia falar hoje aqui para vocês, como médico, né, que acompanhou 40 anos essa área, e estou vendo as pessoas que procuram ajuda se modificar, né? Há 40 anos, a gente praticamente não recebia na assistência médica pessoas usuárias de maconha, né? Então, eu vou dar 3 exemplos que possam ilustrar do que eu estou falando. Primeiro exemplo, eu chamaria de caso 1, um garoto de 18 anos, né, começou a usar maconha aos 15 anos, uma vez por mês. Aos 18 anos estava usando 2 a 3 baseados por dia, repetiu 2 vezes o segundo grau, né, e abandonou os esportes, ou faz o esporte ocasionalmente, e a família muito preocupada com a perda de rendimento desse garoto de 18 anos. O que as pesquisas mostram, né? E tem uma pesquisa muito importante feita na Nova Zelândia, que seguiu exatamente adolescentes, usuários, né, adolescentes de uma maneira geral, por 38 anos. E o que mostrou? Em primeiro lugar, a gente tem que entender, e como o Dr. Kriva estava falando, que o cérebro está se desenvolvendo. A maior intensidade de mudança cerebral ocorre entre os 13 e os 25 anos. O cérebro do adolescente leva um bom tempo para se transformar no cérebro do adulto. Qualquer substância que você usar nesse período de formatação, né, a gente chama isso de poda neuronal, é onde realmente o cérebro está saindo de ser um cérebro da criança para ficar o cérebro de um adulto, isso se transforma. E o que esse estudo, e vários estudos têm mostrado, que a maconha influencia esse sistema de poda neuronal. A grande vantagem desse estudo na Nova Zelândia, que foi um longo segmento de 38 anos, que eles já fizeram uma avaliação neuropsicológica. O que é a avaliação neuropsicológica? É medir quais são as funções, como estão a integridade das funções. Mais fácil entender, por exemplo, memória é uma função. E esse estudo mostrou que o usuário de maconha na adolescência tem prejuízo da memória. Tem prejuízo da memória de execução. Memória de execução é aquela que estou lembrando o que fiz agora, eu lembro daqui, vou fazer aqui a 5 minutos, e é uma memória importante. Tem prejuízo da atenção.
tem prejuízo daquilo que a gente chama de função executiva, que é a capacidade de pensar, planejar e fazer uma coisa após a outra. E, mais importante, mais surpreendente, o estudo mostrou que o uso da maconha tem uma queda de 8 pontos no coeficiente de inteligência. Você pode falar, 8 pontos de coeficiente não é tão importante assim. Depende. Se você tiver um QI de 130, e só 5% da população tem um QI de 130, a maioria da população tem um QI de 100, você perder QI quando você tem 130, pode ser que 8 pontos, do ponto de vista cognitivo, não tenha um grande impacto. Se você tiver o 100 de QI e perder 8 pontos, faz uma grande diferença no rendimento cognitivo dessas pessoas. Então, eu não tenho dúvida que esse fenômeno é um fenômeno realmente importante. Essa geração que acha que maconha não faz mal, quer dizer, isso, né, se você for para a internet, né, e eu converso muito com os adolescentes, né, e por incrível que pareça, né, eu tenho filhos adolescentes que perguntam, que tipo de paciente você mais tem visto no ano passado no seu consultório? Usuário de maconha. Mais de 50% das pessoas que vão para atendimento para dependência química nos Estados Unidos é por causa do uso da maconha. Então, mudou. Na minha época, 40 anos atrás, não era assim, né? Então, esse fenômeno que eu acabei de comentar, que é esse declínio cognitivo com o uso da maconha, pode ser sutil. Às vezes pode só falar, a maconha não causa overdose. Então, não causa. Mas o dano cognitivo, você não precisa mais de estudos para mostrar que o adolescente que usa maconha tem déficit cognitivo, né? Exatamente por isso que eu falei. É o período de formatação cerebral e tudo aquilo que o Kripa estava falando sobre a ação farmacológica de todos, não só do THC e do canabidiol, nós estamos sabendo muito pouco. Sabemos já, com esse estudo de 38 anos de segmento, que influencia o desenvolvimento. O segundo caso que eu quero mostrar, talvez um pouco menos comum, mas eu acho que igualmente importante, um garoto de 20 anos, né, que usava maconha desde a adolescência, começou a ficar muito ciumento com a namorada, começou a escutar barulhos que ninguém escutava, e isso era uma coisa perturbadora para ele, e alguns pensamentos bizarros, né? Você pode falar, isso daí é normal. E, na realidade, mais ou menos 30% dos adolescentes, nesse período da adolescência, tem algum tipo de comportamento que a gente chama de sintomas psicóticos subclínicos. Então, por isso que a normalidade, para nós psiquiatras, ela tem que ser relativa, especialmente no período de intensa formatação cerebral, pode aparecer circunstancialmente alguns sintomas como esses que eu falei. É lógico que se os sintomas ficarem persistentes, se você ficar alucinando e ficar com paranoia persistentemente, aí você faz um quadro psicótico, né? Aí é um quadro clínico. Nem é isso que eu estou falando. Esse caso que eu estou contando, a pessoa que tinha sintomas psicóticos subclínicos, né? E o que os estudos têm mostrado sobre esse fenômeno? Cada vez mais a gente está vendo esse tipo de fenômeno, né? E a discussão era, a maconha produz sintomas psicóticos subclínicos ou são pessoas que têm sintomas psicóticos subclínicos que usam maconha? Esse estudo último que saiu no American Journal of Psychiatry, que analisou 1.000 adolescentes dos 13 aos 18 anos, mostrou de uma forma muito clara que o uso da maconha produz esses sintomas psicóticos subclínicos. E o que é mais significativo do meu modo de ver é que para cada ano de uso há uma intensidade de 20% da intensidade desses sintomas que eu mencionei. Então, não estou nem falando de quadro psicótico, que já é um outro debate se a maconha produz psicose. Esse é um debate interessante e o consenso é que produz e que se a pessoa tem sintomas psicóticos vão ficar pior com a maconha.
É lógico que o canabidiol, e aí a distinção que a gente tem que fazer, como o Dr. Kripa falou, o canabidiol ele pode ter um efeito antipsicótico. Agora, fumar maconha, né, com todos os canabidióides e todos os produtos que tem a maconha, isso está associado com psicose. E está associado, sem dúvida, à piora dos sintomas psicóticos. E esse estudo do American Journal of Psychiatry mostrou isso. Para cada o uso da maconha, a cada ano, você tem uma intensificação dos sintomas, que poderiam ser sintomas circunstanciais, como eu falei, né? Um bom número de adolescentes pode ter sintomas psicóticos, né, isoladamente, mas que isso desaparece, né? Mas com a maconha isso tende a se intensificar. E o mais importante que o estudo mostrou é que não houve reversão naquelas pessoas que pararam de usar a maconha, o que é importante a gente saber do ponto de vista de saúde pública. Então, o uso na adolescência, que intensifica esses sintomas psicóticos subclínicos, possivelmente é um efeito mais persistente. Eu vou mudar o terceiro caso, não vou falar de uma pessoa jovem, vou falar de uma pessoa de 44 anos, com 2 filhas pré-adolescentes e 2 pais idosos. Começou a usar maconha desde a adolescência. Apesar de ser uma família hiperprodutiva, bem-sucedida, estudou em colégios bilíngues, mas não terminou a faculdade, acabou ficando em subemprego, né? Ficou professor de inglês. Nada contra os professores de inglês, são ótimos né, como profissão e tudo mais, mas ele tinha a possibilidade de fazer muito mais e parou. Né? O que os estudos mostram? Que essa pessoa desenvolveu, continua usando maconha até hoje, aos 44 anos. O que é importante é eles falar que os estudos mostram que a maconha não afeta só o indivíduo. É mentira a gente falar que é uma decisão individual do cara usar maconha. Ele afeta pelo menos mais 4 pessoas. No caso desse rapaz, desse homem, né, 44 anos, afeta as 2 filhas, porque ele não paga a pensão para essas 2 meninas, pré-adolescentes, e ele vive do dinheiro dos pais, idosos. Né? Então, você vê o quanto que a maconha afetou com a apatia e a procrastinação, que é um nome feio, mas ele é um sintoma típico de usuário crônico de maconha, da pessoa ficar com um tipo de vida subutilizando muito das suas capacidades. Então, hoje ele vive na dependência econômica dos seus pais, subemprego, né, e com um baixo potencial acadêmico. E é isso que as pesquisas mostram. O usuário de maconha que começa na adolescência, quando você vai ver, é subemprego, não termina a faculdade e acaba ou recebendo dinheiro do Estado ou alguém da família vai pagar pela decisão dessa pessoa continuar com o subuso, com o uso da maconha. Então, eu acho que é interessante a gente ver, né, do efeito agudo do uso da maconha e também desse efeito cronificante que alguém vai pagar a conta dessas escolhas, e no caso, muitas vezes, a família. Né? Se a pessoa não trabalha, se a pessoa não estuda, se não cuida dos próprios filhos, né? Não é só os pais, não cuida dos próprios filhos, alguém vai pagar essa conta, e normalmente, no caso, esse é um fenômeno que a gente vê, que a família tendo que carregar, né, a apatia crônica causada pela maconha, assim como essa procrastinação, essa falta de iniciativa que a maconha acaba ocorrendo. O que eu acho que esses 3 casos ilustram é que a maconha, né, a gente tem que entender que ela causa impacto do ponto de vista cerebral. Né? Não tem tanto a ver, no meu modo de ver, se vai se legalizar, é outro tipo de debate. Eu, como médico, eu tenho que traduzir o que a literatura científica mostra, e que para você ter acesso a essa literatura científica, você tem que cavocar muito mais. Não adianta você ir num site favorável à maconha, que você não vai achar esse tipo de informação.
A mídia não te dá essa informação, a mídia é francamente favorável à legalização da maconha, alguns políticos são francamente favoráveis à legalização da maconha. Né? O que está acontecendo com a maconha é exatamente o que aconteceu com o cigarro na década de 50. Né? A mídia era favorável ao cigarro, né? As celebridades fumavam em todos os filmes que a gente via em Hollywood, né? Existia um interesse econômico muito forte da parte da própria indústria do tabaco, né? Uma tendência a diminuir a percepção de risco. Né? Se for ver, tudo que a indústria do tabaco fez por décadas foi fazer que os fumantes não percebessem o risco que eles estavam correndo fumando. Tanto que em 1900, você tinha 1% da população mundial fumantes. Em 1950, nós tínhamos 50% da população mundial era de fumantes. Isso aconteceu porque a indústria do tabaco foi se desenvolvendo, foi aperfeiçoando o seu produto, o cigarro foi ficando mais suave, né, para aumentar a aceitabilidade do cigarro entre os adolescentes. O público da indústria do tabaco sempre foi os adolescentes. Por isso que tinha o Joe Camel, que era um cartoon que apelava para a criança. E é isso que está acontecendo com a maconha. Quando a gente vai ver o que está acontecendo no estado de Colorado, né, a capital, Denver, no Colorado, dobrou o número de usuários de maconha entre os jovens. 40% do consumo de maconha no Colorado não é feito com cigarrinho de maconha. Hoje em dia você tem literalmente centenas de novos produtos que não tem nada a ver com o cigarro da maconha. Você tem chocolate de maconha, você tem pirulito de maconha, você tem sucrilhos de maconha, você tem refrigerantes de maconha, você tem, mais preocupante do ponto de vista de saúde, no meu modo de ver, cigarros eletrônicos com maconha. Outro dia eu recebi um cliente no meu consultório que queria fumar cigarro de maconha no meu consultório. Lógico, né? Lógico, só que é o lugar errado. Né? Mas só para mostrar que os interesses econômicos da maconha estão mesmo os interesses econômicos da indústria do tabaco, e essa é a fase que a gente está passando. Né? Se nós legalizássemos a maconha hoje, o tráfico não diminuiria. No Colorado, o tráfico só aumentou. As evidências mostram isso, que o tráfico só aumentou no Colorado. Né? O consumo aumentou. Né? Então, a legalização não vai resolver um problema tão complexo como esse. Né? É por isso que é importante esse debate da gente entender a complexidade de toda a situação. Né? E eu trago aqui essa experiência, talvez menos comum de se ver, mas cada vez a pesquisa mostrando muito mais que esses fatos que eu relatei estão muito mais presentes. Infelizmente, a ciência tem um papel no sentido de divulgar o que as pesquisas têm mostrado do ponto de vista do custo de saúde nessa população mais jovem. É uma pena que a mídia tenha uma certa dificuldade de entender esses dados, e a população tenha bem mais dificuldade de acessar essas informações para poder fazer um balanço mais significativo, o que vamos fazer em relação à maconha. Essa decisão não deveria ser feita só por nós, nem pelo Supremo Tribunal Federal, deveria ser feito pelo Congresso, ou até mesmo por um plebiscito, e a maioria da população brasileira é contra a legalização. Eu já fiz pesquisa com isso, vários meios de comunicação já fizeram. No mínimo 80% da população brasileira é contra a legalização da maconha. A mídia faz nos querer crer que todo mundo é a favor da legalização. Não no Brasil. Obrigado. Começar aqui com o professor Kripa. O senhor, né, detalhou bastante os efeitos dos canabinoides específicos, o THC, né, o canabidiol.
qual que é a concentração dessas substâncias na planta mesmo, na maconha, e chegou uma pergunta aqui, se é possível você, com uma dosagem X ou Y, ter os mesmos efeitos do medicamento usando a planta, fumando a planta. Existe algum estudo que mostra resultados clínicos também com a maconha in natura ou só com os produtos isolados? Bom, saiu um estudo agora em 2016 mostrando a evolução da concentração nos Estados Unidos com... Acho que não... Voltou, agora voltou. Deu agora? Deu. Vocês estão escutando? Tá. Então, tá. Bom, saiu um estudo bem importante agora em 2016 mostrando a evolução da concentração dos diferentes canabinoides nos Estados Unidos. É um estudo com mais de 20 mil amostras obtidas. E o que esse estudo mostra é um dado importante e preocupante em termos de saúde pública, porque mostra que, por exemplo, na década de 90, não estou falando do pessoal hippie, década de 70, década de 90, a porcentagem de THC na maconha vendida nas ruas, de apreensões nos Estados Unidos, era em torno de 3%. O canabidiol era aproximadamente 1%. Vocês lembram que eu falei que o canabidiol parece que tem um efeito protetor, né, de uma certa forma. Bom, nesse estudo, pegando os dados de 2002 e 2012, em 2002 o THC era em torno de 6%. Em 2012, ou seja, em 10 anos, aumentou para 12%. E o canabidiol, que lá no passado era em torno de 1%, ficou em torno de 0,3% a 0,1%. Entre 2010 e 2014, a razão entre THC e canabidiol, ou seja, em 4 anos, passou de 20% para 60% a 80%. Então, vocês vejam que a maconha nos Estados Unidos, cada vez mais, tem mais THC, que causa mais dependência, tem menos canabidiol, que teoricamente protegeria os efeitos indesejáveis da maconha. Isso causa, obviamente, preocupação. Lembrando que aqueles estudos todos que mostram os impactos a longo prazo do consumo da maconha no funcionamento cerebral, na cognição, na performance motora, sobre o desenvolvimento de outros transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, por exemplo, foram feitos na fase dos 20%, não na fase de agora de 80%. Ou seja, o impacto disso mais para frente a gente não sabe. Provavelmente vai ter um impacto maior. Posso só interromper, talvez complementando, tipo assim, que tem estudos que mostram, né, que o skunk, né, que é a maconha mais poderosa que tem 20, 25% de THC, é a que mais produz psicose, né? Os estudos ingleses mostram exatamente isso. Então, por isso que essa mudança, né, da concentração da maconha vai estar tendo já um impacto do ponto de vista de saúde pública. É isso que a gente tem que, como médicos e como um debate médico, a gente tem que salientar esse aspecto. Bom, a segunda pergunta, ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para eu responder. Você quer que eu faça mais adiante? Deixa eu talvez trazer uma outra pergunta aqui que é uma pergunta que está sendo feita de diferentes maneiras por várias pessoas. Doutor Laranjeira, você pode falar também, claro que... quer dizer, se olhar a tendência nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, tem sido de legalizar o uso medicinal da maconha, né? É permitido de diferentes formas. Em alguns lugares você precisa ir para uma clínica e fumar na clínica, em outros você pode comprar, levar para casa e fumar em casa. Então, por que aqui no Brasil seria diferente? Quer dizer, a gente não está indo contra a tendência dos países desenvolvidos em não permitir esse uso da maconha in natura? A gente tem que entender
que o uso medicinal da maconha nos Estados Unidos foi uma estratégia financiada pelo financista George Soros de tornar a maconha mais aceita. Que uma coisa é o que o Kripa falou, de você usar o princípio da maconha, que seja o canabidiol, o THC, colocar num comprimido e dar para a pessoa que está doente. Isso a medicina sempre fez isso. Fizemos isso com os opiáceos. Hoje em dia você usa opiáceos derivados do ópio, da morfina e tudo mais. Você usa o álcool como esterilizante. Você usa vários tipos de medicações, substâncias que a medicina aproveita. Mas a gente tem que distinguir. Uma coisa é o uso terapêutico, como o Kripa está falando, que a Anvisa tem que ver. A maconha ela não é uma substância diferente da aspirina. Ela tem que passar por uma série de testes para ver se está funcionando. E é isso que vários grupos científicos estão fazendo. Ninguém pode se opor a isso, ao uso medicinal de algum componente que faça bem para alguma pessoa. Essa medicina faz o tempo todo, sempre fez. Outra coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que esse tipo de maconha medicinal, o jeito que chega lá sem nenhum tipo de sintoma, foi um jeito de fazer uma legalização abrandada nos Estados Unidos. Isso eu sou contra aqui no Brasil. Você vai vender na farmácia maconha para a pessoa fumar maconha e falar que isso tem um efeito terapêutico? Eu não vejo as evidências do ponto de vista de saúde que fumar maconha tem um efeito terapêutico. Eu acredito que alguns componentes da maconha podem fazer. Então não estamos atrás de nada. Estamos fazendo as coisas baseadas em pesquisa. Tomara que façamos mais pesquisa para poder mostrar que existem efeitos benéficos da maconha, que o uso da maconha não nos garante que esses efeitos benéficos existem. Eu sou daquele, eu fico do outro lado da quadra e vejo as pessoas tendo suas vidas destruídas ou pouco eficientes por causa do efeito do fumar maconha, que é completamente diferente entre uma pessoa possa evidenciar alguns componentes da maconha. Já engatando a pergunta que o senhor acabou de falar, que veio aqui pelas redes sociais, se a visão do senhor com relação à maconha não estaria enviesada no sentido de ter muito contato com os dados negativos, né, as pessoas foram prejudicadas pela maconha, e contrastando com essa percepção na sociedade que a maioria das pessoas usam maconha sem sofrer esses efeitos negativos. Né? Eu acho que o médico será dos casos que não servem, é um número significativo. Né? Como eu falei, 50% das pessoas que vão ao tratamento de dependência química nos Estados Unidos, cara, 2,5 milhões de pessoas todos os anos por dependência química. 2,5 milhões de países mais se trata de dependência química. Metade das pessoas que vão ao tratamento vão ficar na maconha. Então, essa é uma opinião, um médico isolado, que pode desqualificar a investigação de qualquer médico que possa dar uma experiência do seu consultório. Mas as evidências mostram que existe uma baixa substancial de pessoas que buscam tratamento devido ao uso da maconha. Além disso, né, se você fizer uma pergunta, não na Vila Madalena, né, as pessoas mas se uma pergunta para as pessoas nas suas casas, as famílias são contra a legalização da maconha. Então não é só uma posição minha. 90% dos familiares só fazer pesquisa e bater pela porta. Se for família, se você for fazer uma pesquisa lá, vai ser diferente do que é você fazer uma pesquisa domiciliar, como nós fizemos. A Folha de São Paulo, mesmo que está favorável à legalização da maconha, fez isso e mostrou grosseiramente os mesmos dados. Então não é só uma opinião isolada, é uma composição a mídia quer nos fazer achar que todo mundo é favorável à legalização da maconha. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Tem algumas coisas aqui também para detalhar um pouco mais quais são as aplicações que estão mais próximas, aí, novos usos terapêuticos dos canabinoides, e que a gente pode ter nos próximos anos e mais promissor. Bom, o THC já é usado em plantas derivados sintéticos, já é usado nos Estados Unidos para casos especialmente de câncer, pessoas com vômitos incoercíveis devido à quimioterapia,
Obviamente que na dose que o médico sabe qual que ele está prescrevendo e o paciente sabe a dose que ele está recebendo. Então, isso é prescrito nos Estados Unidos. Qualquer clínica oncológica nos Estados Unidos não deixa de prescrever o THC e seu derivado sintético, a nabilona também. Além disso, o maior canabinoide utilizado é fora esse, o Sativex, que é uma mistura entre o THC e o canabidiol, usado em mais do que 40 países. Agora, em janeiro, parece que foi aprovado aqui, como você mencionou, aqui no Brasil. Ele é utilizado para espasmos e dores na esclerose múltipla e tem sua eficácia. Em termos de promissor, eu diria que agora já existe um composto chamado Epidiolex, que essa mesma empresa que desenvolveu o Sativex já fez um estudo com mais de 400 crianças nos Estados Unidos, com 2 tipos de epilepsia gravíssimas, a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. Das nossas pesquisas, as maiores evidências do canabidiol, especialmente, são para ansiedade. Mas a gente vê, e o nosso grupo tem os principais estudos em humanos nesse sentido, uma eficácia muito importante para transtorno, para a doença de Parkinson. E temos relatos incríveis com autismo. E é algo que a gente está planejando um ensaio clínico, além de outros vários ensaios para a doença de Parkinson, para epilepsia, para ansiedade no transtorno bipolar, para depressão e para transtorno obsessivo compulsivo, que já está no meio do ensaio clínico. Ou seja, a gente está pesquisando em vários aspectos. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara: não basta a gente imaginar que tem um efeito. A gente precisa pesquisar, comprovar e depois ser reproduzido por outros grupos. Por quê? Porque a gente precisa saber qual o grau de eficiência, o grau de interação com outras medicações, se há efeitos colaterais, qual é o efeito em determinada população, qual a faixa terapêutica de dose. O canabidiol não é simples a questão de dose, depois eu posso explicar com mais calma. Ou seja, isso é fundamental, como ocorre em qualquer medicamento. Como qualquer, por exemplo, a palidomida é um exemplo de um desastre. É uma medicação fantástica para vômitos na gravidez e temos gerações de pessoas que tiveram efeitos adversos disso. O canabidiol parece uma substância muito mais segura. Mas a gente precisa saber entender isso. Para isso que a gente precisa desses estudos, esses ensaios clínicos que são tão necessários. E tem uma pergunta aqui também sobre o THC, se ele, usado terapeuticamente, pode também causar dependência. Sim, ele pode causar dependência. Parece que, combinado com uma pequena quantidade do canabidiol, ele tem uma tendência a ter menos efeitos adversos, mas o THC ele tem uma indicação. O THC, não a maconha em si, mas o THC, depois a gente pode falar até sobre a maconha, eu tenho uma opinião sobre isso, mas o THC ele pode causar vários efeitos colaterais. Isso está prescrito em bula nos Estados Unidos. E a dose, por isso que a dose, a gente precisa saber qual dose que o paciente está tomando. Senão ele pode ter um surto psicótico, ele pode ter um efeito adverso, uma crise de pânico, e a gente pode eventualmente reduzir a dose, pode tentar tatear a dose, como é feito com qualquer medicamento. Legal. Várias perguntas aqui a respeito também da questão da individualidade, né, vamos dizer, do direito da pessoa de escolher, de usar ou não usar, e fazendo uma comparação com o cigarro e com o álcool. O álcool também, dependendo do quanto você usa, ele pode ser uma coisa muito ruim ou pode ser uma coisa, às vezes, até boa, né? Tem toda essa discussão com relação ao vinho, uma dose diária, se pode fazer bem para o coração ou não. A maconha pode ter uma dosagem segura, vamos dizer, um uso recreativo no sentido literal, só de vez em quando, cara, equivalente a você tomar uma taça de vinho à noite, isso é viável? Eu só queria falar assim, que às vezes você começa a fazer uma coisa, né? Por exemplo, no opiáceo, nos Estados Unidos, mais de 100 pessoas por dia morrem por overdose de opiáceo nos Estados Unidos. Começou com uma epidemia de opiáceo
prescrito pelos médicos, e um dos maiores problemas que tem hoje os Estados Unidos é mais de 30 mil mortes por overdose nos Estados Unidos devido aos opiáceos sintéticos, né? Então, às vezes, o perfil de problemas que uma droga possa causar, ele vai mudando ao longo do tempo e dependendo da dose. Então, você não é um bom exemplo de as drogas que mais produziram dano social foram as drogas lícitas, no caso o álcool e a maconha. Como eu falei, o álcool e o cigarro. O cigarro, com certeza, eu falei, em termos de mortalidade, nenhuma droga vai chegar nem perto da mortalidade do cigarro. O álcool, em termos de dano biológico, ele corresponde a 4 a 5% de todas a comorbidade que acontece no mundo todo. Então, coincidentemente, as duas drogas de mais fácil acesso, ou as duas drogas lícitas, são as que mais produzem danos sociais. Então, a grande questão do ponto de vista de saúde pública é por que você vai querer uma terceira ou quarta droga lícita, porque a gente sabe o que acontece com as drogas lícitas. Então, esse é o argumento que, do ponto de vista puramente de saúde pública, é indefensável a gente apoiar a legalização de mais drogas. Porque sempre que isso aconteceu, e temos aí as drogas lícitas para nos falar, há um aumento de consumo, e sempre que há um aumento de consumo, há um aumento de problemas com aquela droga. Por isso que eu falei o exemplo do Denver, no Colorado. Dobrou o número de usuários de maconha em Denver, no Colorado, para aumentar o número de problemas. Simples como isso. Aqui no Brasil, já está acontecendo isso. Independente da minha vontade, a maconha ela já está uma droga semi-legalizada. Né? O que nós vamos ver, e que a medicina vai ter que mostrar, é qual é o custo do ponto de vista de saúde pública para essa geração que está consumindo mais precocemente e mais regularmente maconha. Isso já está acontecendo, não é? Não vai ser uma mudança legislativa que vai produzir isso. Nós temos 3 milhões de usuários de maconha, um pouco mais, no Brasil. Professor. Bom, em relação à liberdade individual, eu tenho um economista que eu gosto muito, 2 economistas, posso citar, 3 talvez, o Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, em que ele defende plenamente que nada o Estado possa interferir na escolha individual. Nada, absolutamente nada. E ele, como economista, ele sabe que quanto aumenta a demanda, aumenta o consumo. Eu me preocupo, também outro economista incrível chamado Thomas Sowell, ele também defende o mesmo aspecto, mas essas pessoas, elas reconhecem os efeitos danosos da maconha e das drogas. No debate, muitas vezes, a pessoa opta pelo direito individual, mas nega ou minimiza os efeitos da maconha. Hoje, se vocês forem, tem uma base de dados que é utilizada cientificamente, qualquer um de vocês podem ter acesso, é pubmed.com, vocês vão abrir lá, vocês colocarem as palavras marihuana or cannabis, vão vir mais de 25 mil trabalhos, contando todos os danos que a maconha causa. Se vocês forem no Google e colocarem maconha, só maconha, não estou falando maconha, cannabis, blá, blá, vão vir 25 milhões. E as primeiras coisas tem lá, como cozinhando com maconha, sei lá, como produzir maconha em casa, maconha não faz mal, uma série de aspectos. Então, eu acho que o debate ele tem que passar por uma comunicação sincera, clara, e quem sabe, quando nós tivermos nesse país acesso a tratamento adequado, pobre especialmente, se tiver dependência, a chance de ele ter um tratamento adequado para a dependência de maconha, de outras drogas, é terrível, realmente não é fácil. Então, quem sabe, algum dia a gente chegue nesse ponto. Agora, quem vem e fala, não faz mal, isso aí é uma hipocrisia, nós como cientistas a gente sabe que não é bem assim.
Eu não vou interromper ninguém, mas fui interrompido. E o álcool, nós precisamos ter campanhas mais incisivas, eu defendo isso claramente, em relação ao álcool, como foi feito com o tabaco. Porque o lobby do álcool, ele permitiu campanhas com mulheres seminuas, usando até, às vezes, bonequinhos de animação voltado para o público adolescente. Quanto mais cedo a pessoa começar a usar qualquer droga, qualquer uma, maior a chance de dano e maior a chance de causar dependência. A gente deveria estar discutindo isso agora. Só para interromper, tentando comentar, Clipa, por exemplo, rapidinho, quer dizer, o país, por exemplo, só para falar que todos os países estão legalizando, eu falei que a Suécia e o Japão passam longe no debate de legalização. Principalmente na Suécia, o debate é que a próxima geração de suecos, ninguém vai consumir drogas. Para nós pode parecer um absurdo, mas é um consenso no Congresso sueco de fazer campanhas preventivas fortes, né, em toda a população jovem sueca e fornecer tratamento das mais diferentes formas para que as pessoas não consumam drogas e que uma certa intolerância ao mercado aberto de drogas como a gente tem no Brasil. Nós temos aqui a Cracolândia, que é uma experiência de legalização, e que alguém não foi lá, eu acho que eu convido as pessoas a ver deixa ele terminar, ao vivo e a cores, uma experiência de legalização. Ninguém na Cracolândia é preso por consumir crack. É só ir lá. Então, essa é a experiência de legalização que a sociedade brasileira queira. Isso é só ir lá e ver, e aprovar e passar no Congresso. Pessoal, eu sei que tem muita pergunta ainda. Muito obrigado por todos que vocês enviaram perguntas. A gente tem um tempo, infelizmente, que está esgotado. Agradeço novamente a presença de vocês, agradeço ao professor Clipa, ao professor Ronaldo. Eu sei que tem muita polêmica, muitas perguntas que eu gostaria que fossem feitas. A gente tenta abordar isso no próximo evento. O USP Talks acontece toda a última quarta-feira do mês, então eu convido vocês a acompanharem as nossas páginas nas redes sociais e teremos mais temas polêmicos aí para os próximos meses. Tá, obrigado.